Fala, meu caro aluno, bem-vindos a mais uma videoaula do curso de antibiótico terapia do professor Sérgio Araújo. E hoje nós teremos a nossa aula de número 18. A aula de número 18, ela se refere ao uso de cefalosporinas de segunda geração na prática clínica. Lembrando que nós estamos vendo cada uma das gerações das cefalosporinas. Na aula passada falamos sobre as cefalosporinas da primeira geração, que agem principalmente em estafilococcus. As cefalosporinas de primeira geração são chamadas anti-estafilocócicas. Vamos entender nessa aula qual é o papel das cefalosporinas de segunda geração. Então, quem sou eu? Eu sou o professor Sérgio Araújo. Eu criei esse curso de antibiótico terapia. Aqui na tela nós temos a minha formação. Sou formado em farmácia pela UFRN, também com pós-graduação em bioquímica e biologia molecular. Mas nesse slide o mais importante para vocês são os meus contatos. Caso você esteja numa plataforma onde você não consegue fazer um comentário, onde você não consegue tirar suas dúvidas comigo, você pode me enviar um direct pelo Instagram ou entrar em contato pelas redes sociais ou me mandar também um e-mail que você pode ver aqui embaixo ele. Nesse slide você também pode ver um QR Code que, se você apontar o seu celular para ele, você vai ser direcionado para o meu canal no YouTube, onde você pode ter de forma gratuita várias aulas sobre o mundo da farmacologia. Lá tem aula nova todas as semanas. Qual é o nosso assunto de hoje? As cefalosporinas de segunda geração. E para isso, o nosso conteúdo vai ser as características dessas cefalosporinas de segunda geração. Uma delas eu já falei, cefalosporinas de primeira geração agem em estafilococcus. Também vamos direcionar para o espectro de ação qual é a indicação principal da cefalosporina de segunda geração. Aqui nesse slide a gente pode ver também quais são os principais representantes das cefalosporinas de segunda geração. Nós temos cefuroxima e acetilcefuroxima, que estão juntas porque apresentam muitas semelhanças entre si, e temos também cefaclor e cefprozila, que também apresentam muitas semelhanças, por isso que estão separadas uma das outras, mas nós vamos ver as características de cada uma delas. E vamos iniciar pelas cefalosporinas de segunda geração, as características gerais. Primeiro que existe uma resistência ampliada para as cefalosporinas de segunda geração. Quando nós vimos as cefalosporinas de primeira geração, se você não assistiu esse vídeo, volte lá no curso, volte lá na aula anterior, eu falei sobre as cefalosporinas de primeira geração e eu disse para vocês que, ao contrário das penicilinas de primeira geração, as cefalosporinas já são resistentes às beta-lactamases. Principalmente as beta-lactamases que são produzidas pelos estafilococcus. Então, mesmo grau de resistência que tem a oxacilina, por exemplo, tem as cefalosporinas de primeira geração. Para a segunda geração, nós temos uma ampliação dessa resistência. As cefalosporinas de segunda geração já são resistentes às cefalosporinases. Então, bactérias que produzem beta-lactamases e que produzem também cefalosporinases são sensíveis às cefalosporinas de segunda geração. Uma outra característica é o seu espectro de ação, que é ampliado. Enquanto que as cefalosporinas de primeira geração elas agem principalmente em infecções causadas pelos estafilococcus, as de segunda geração agem em bactérias gram-positivas, como por exemplo estafilococcus, mas agem também em cocos gram-negativos, em hemófilos e em enterobactérias. Então, o espectro das cefalosporinas de segunda geração é muito maior do que os de primeira geração, e nós veremos que esse é o padrão das gerações das cefalosporinas. A cada nova geração de cefalosporina, nós temos uma ampliação do seu espectro. Infelizmente, as cefalosporinas de segunda geração, apesar de terem seu espectro ampliado, elas ainda não têm ação em Pseudomonas aeruginosa. Então, infecções causadas por Pseudomonas aeruginosa ainda não são possíveis de serem tratadas com
cefalosporinas de segunda geração. Entrando agora nas especificidades, nós temos aqui a cefuroxima e temos aqui a acetilcefuroxima. E o que é que elas apresentam de características que são importantes para a gente aprender a usar essas cefalosporinas na prática clínica? Então vejam só, as principais características da cefuroxima e da acetilcefuroxima. Primeiro, precisamos falar sobre o seu espectro de ação. A cefuroxima é antibiótico de amplo espectro. Ao contrário da cefalosporina de primeira geração, que nós podemos considerar uma cefalosporina de espectro estreito, porque elas agem ainda principalmente em bactérias gram-positivas, assim como as penicilinas de primeira geração. As cefalosporinas de primeira geração também têm sua atuação principalmente em bactérias gram-positivas. Mas as cefalosporinas de segunda geração, cefuroxima e acetilcefuroxima, têm seu espectro de ação ampliado. A gente acabou de ver as principais bactérias e veremos mais adiante alguns outros detalhes desse espectro de ação. Uma segunda característica é que a cefuroxima é apresentada sob a forma de sal sódico apenas para administração por via parenteral. Então a cefuroxima ela não é administrada por via oral. Nós vimos nas cefalosporinas de primeira geração, existe um grupo de cefalosporinas administradas por via oral e um grupo de cefalosporinas de primeira geração administradas por via parenteral, exclusivamente por via intravenosa, porque a via intramuscular é uma via bastante dolorosa. Aqui nós temos também essa divisão. A cefuroxima, por exemplo, é administrada exclusivamente por via parenteral, porque sua absorção, porque sua biodisponibilidade é muito baixa se ela for administrada por via oral. Mas nós vamos ver mais adiante que houve uma estratégia molecular para consertar esse problema que a cefuroxima tem. Já que a cefuroxima é uma cefalosporina de amplo espectro, é muito importante que ela possa também ser administrada por via oral, não apenas por via parenteral. Mas no caso da cefuroxima, especificamente da cefuroxima, a administração é apenas por via parenteral. Que outra característica nós podemos ver também com relação a essas cefalosporinas? Principais micro-organismos que elas atuam. Streptococcus do grupo A. E o que é que os streptococcus do grupo A fazem? Causam infecção de garganta, podem causar também febre reumática, podem causar também endocardite infecciosa. Então, streptococcus do grupo A pode causar desde infecções relativamente leves até infecções muito graves. E as cefalosporinas de primeira geração, assim como as de segunda geração também, agem sobre os streptococcus do grupo A. Mas aqui nós temos uma cefalosporina de amplo espectro. Vai agir, além de streptococcus do grupo A, pneumococcus, que podem causar pneumonia, estafilococcus, bacilos diftéricos, clostridium, o gonococo, que é melhor tratado com penicilina, mas também pode ser tratado com cefalosporina de segunda geração, e o meningococo. E aqui nós temos uma ressalva. Apesar das cefalosporinas de segunda geração ter uma excelente ação sobre o meningococo, que causa meningite, mas elas têm uma baixa penetração pela barreira hematoencefálica. Dessa forma, elas não são utilizadas para tratar meningite. O tratamento da meningite acontece principalmente com cefalosporinas de terceira geração, que é o que a gente vai ver na nossa próxima aula. Que outra característica nós podemos também aprender sobre as cefalosporinas de segunda geração? A acetilcefuroxima. Por que que existe essa cefalosporina de segunda geração? Vejam só, ela é derivada da cefuroxima. Ela tem como sua origem a cefuroxima, foi adicionado esse grupo acetil, para quê? Para que ela tenha uma absorção por via oral. Então, de fato, a acetilcefuroxima é um profármaco que
Quando ela vai ser absorvida por via oral, ela sofre uma cisão, uma eliminação do grupo acetil para liberar a cefuroxima na corrente sanguínea e assim a cefuroxima agir nos micro-organismos na qual são sensíveis à cefuroxima. Então, de certa forma, cefuroxima e acetilcefuroxima vão ter espectros de ação iguais, porque é a mesma molécula. A estratégia de acrescentar o grupo acetil foi para que houvesse a possibilidade da cefuroxima ser administrada por via oral também. E que outra característica nós podemos também aprender sobre as cefalosporinas de segunda geração? É que elas não agem em bacteroides frágeis, Campylobacter e Vibrio, Acinetobacter, nem em micobactério, nem o lepre, nem o tuberculose. Então não dá para utilizar para essas infecções. E nós já vimos que, de certa forma, as cefalosporinas também não agem em micro-organismos intracelulares. E aí nós temos a clamídia, Mycoplasma, Legionella e a Bordetella pertussis, que são micro-organismos intracelulares. E as cefalosporinas, as penicilinas, nenhum desses antibióticos que agem na parede celular agem em micro-organismos intracelulares. Agora nós precisamos entender um pouco mais em detalhes sobre a farmacocinética, o que diferencia essas cefalosporinas de segunda geração, a cefuroxima e a acetilcefuroxima. Então, a cefuroxima sódica, como nós vimos, a administração é exclusivamente por via parenteral. E aqui não tem mais a mesma restrição que tem as cefalosporinas de primeira geração administradas por via parenteral. A cefuroxima pode ser administrada por via intravenosa, mas também pode ser administrada por via intramuscular. Já a acetilcefuroxima, como nós já vimos anteriormente, se diferencia pela presença desse grupo éster, acetoacetil, e essa esterificação torna o antibiótico mais lipofílico. Por ele ser mais lipofílico, consegue penetrar, consegue ser absorvido melhor por via oral, atingindo concentrações adequadas na corrente sanguínea, aumentando a sua biodisponibilidade. E onde é que acontece a hidrólise do acetilcefuroxima para liberar o antibiótico ativo? Já que a acetilcefuroxima, como nós vimos, é um profármaco. Ela acontece nas esterases presentes na parede intestinal e também no fígado. Então, de certa forma, o paciente que vai fazer uso do acetilcefuroxima precisa ter uma atividade hepática adequada, precisa ter a presença de enzimas na parede intestinal que vão fazer a cisão da acetil, liberando a cefuroxima na corrente sanguínea. Além da absorção, precisamos entender também sobre os aspectos da distribuição. A cefuroxima atinge concentrações terapêuticas onde? Afinal de contas, nós vimos o quê? Nas primeiras aulas desse curso de antibiótico terapia, é que apesar de alguns micro-organismos serem sensíveis a alguns antibióticos, isso pouco importa se aquele antibiótico não atingir concentrações adequadas no tecido, concentrações chamada concentração inibitória mínima. Então, onde é que a cefuroxima consegue chegar adequadamente? No fígado. Afinal de contas, a acetilcefuroxima pode ser hidrolisada liberando a cefuroxima no fígado. Também nos rins, nos pulmões, olha aí, já que ela age em pneumococo, ela consegue atingir concentrações adequadas nos pulmões, pode ser tranquilamente utilizada para tratar pneumonias. No baço, nos ossos, infecções nos ossos, infecções biliares também na secreção brônquica. Mais uma vez, nós temos infecções pulmonares, a pneumonia como uma das indicações importantes para tratamento pela cefuroxima, no líquido peritoneal e também no líquido pleural. Onde é que a cefuroxima não atinge concentrações adequadas? No líquor de pessoas sem meningite. E aqui nós temos uma observação importante que a gente precisa fazer uma ressalva. Eventualmente, pode alcançar níveis licóricos em pacientes com meningite. O que significa isso? Que algumas pessoas até atingem concentrações adequadas se tiverem com meningite.
ela não ultrapassa a barreira hematoencefálica se não houver inflamação das meninges. Se houver inflamação das meninges, ou seja, se o paciente tiver com meningite, algumas pessoas até atingem concentrações adequadas. Mas como isso não é a regra, não devem ser utilizadas para tratar infecções pelo meningococo, não devem ser utilizadas para tratar meningite. Para tratar meningite, devem ser utilizadas cefalosporinas de terceira geração. Também precisamos discutir sobre a passagem da cefuroxima para a placenta e para o leite. Nós já vimos que as cefalosporinas de primeira geração passam em grande quantidade, em concentrações mais do que adequadas para tratar uma infecção, mas elas são seguras para o feto. Elas passam também, são administradas na mãe e conseguem ser eliminadas no leite em concentrações também elevadas, mas elas são seguras para o lactente. As cefalosporinas de segunda geração, no caso aqui a cefuroxima principalmente, atravessa parcialmente a barreira placentária, atingindo no sangue fetal concentrações que chegam a aproximadamente 30%, e no leite a sua concentração ou a sua secreção ela é mínima, não havendo restrição para o uso dessa cefalosporina nem na nutriz e nem também na gestante. Por quê? Também em virtude da sua segurança. Então, cefalosporina de primeira geração passa em grande quantidade para o leite e para o feto, são seguras. Cefalosporinas de segunda geração passam para o leite e para o feto em concentrações limitadas, mas mesmo assim apresentam também grande segurança no seu uso. E como é a eliminação da cefuroxima? Ela é eliminada pelo rim sob a forma ativa, recuperando-se na urina em 8 horas, 90% da dose administrada por via intravenosa. Então vejam só, esse é o melhor dos mundos, porque a cefuroxima ela age sobre bactérias que causam infecção urinária, ou seja, enterobactérias principalmente, e ela é eliminada principalmente pelo rim, e 90% da concentração plasmática chega aos rins sobre a sua forma ativa. Então, mesmo depois de metabolizada, esse metabólito é um metabólito ativo. E eu disse que é o melhor dos mundos, por quê? Porque o antibiótico vai ser eliminado pelos rins, ele age principalmente em bactérias que causam infecção urinária e seu metabólito continua ativo mesmo depois de metabolizado e eliminado. Ideal para infecções urinárias. Então, a cefuroxima ou os outros antibióticos dessa mesma geração podem ser utilizados para infecções do trato urinário. A meia-vida da cefuroxima, quanto é? 1,5 horas, o que permite sua administração de 8 em 8 ou de 12 em 12 horas. A gente vai ver mais adiante que vai haver uma variação a depender se o paciente tem alguma restrição hepática ou não. Eu esqueci de falar, mas uma pequena quantidade é eliminada pela bile também, mas a maior parte é eliminada por via renal. E quais são as principais indicações, falando exclusivamente aqui da cefuroxima e acetilcefuroxima? Então nós temos aqui a divisão cefuroxima, acetilcefuroxima, quais são suas indicações, e depois a gente vai falar das doses. Doses usadas na terapêutica, doses usadas na prática clínica. Inicialmente, vamos falar da indicação da cefuroxima. Cefuroxima é administrada por via parenteral. A gente já viu que não dá para administrar cefuroxima por via oral. Se for administrar por via oral, tem que ser acetilcefuroxima. Então, a gente já pode indicar, já pode prever, melhor dizendo, que a cefuroxima é indicada para infecções mais graves, porque a concentração certamente vai ser maior se for, e também a velocidade com que essa concentração vai atingir a corrente sanguínea vai ser maior se for administrado a cefuroxima. Infecções causadas por quem? Streptococcus, pneumococos, estafilococos, hemófilos e também enterobactérias. E aí a gente já tem aí quais as principais indicações: pneumonias,
Atinge elevadas concentrações nos pulmões, nas secreções brônquicas. Também os pneumococos são muito sensíveis à ação da cefuroxima, claro que vai ser utilizado para pneumonias, para broncopneumonias, também para sepse, infecções urinárias, pela mesma razão. Os micro-organismos causadores de infecção urinária são sensíveis à cefuroxima e chegam em grandes concentrações nas vias urinárias. Colecistite, peritonites e também osteomielite, porque chegam em concentrações adequadas no tecido ósseo. E com relação à acetilcefuroxima, será que muda alguma coisa? A gente já pode ver aí uma mulher com a garganta inflamada. Será que ela pode ser utilizada para infecções de garganta? A gente viu na aula passada, onde falamos sobre as cefalosporinas de primeira geração, que uma das indicações importantes é justamente as amidalites, a faringoamidalite. Então nós temos aqui uma observação também para a acetilcefuroxima, que é a versão oral da cefuroxima. Está indicada nos mesmos tipos de infecção da cefuroxima, claro, porque o que vai ser liberado depois que ela sofrer a cisão enzimática no intestino é a cefuroxima. Então nós temos uma infecção na qual a cefuroxima pode ser utilizada para tratar essa infecção. Mas não há necessidade de que essa concentração seja tão elevada a ponto de precisar utilizar a cefuroxima por via parenteral. Utiliza a acetilcefuroxima, que já vai ser suficiente. Então ela está indicada em quê? Em amidalite, em faringite streptocócica e estafilocócica, também nas infecções das vias aéreas superiores, sinusite, otite média, tudo isso causada por pneumococo, ou se for em crianças, também causada por hemófilos. Nas pneumonias, a gente viu que pneumonia é uma infecção na qual a cefuroxima é muito indicada, muito útil. A acetilcefuroxima também pode ser utilizada nas pneumonias. Claro, se for uma pneumonia mais grave, a cefuroxima vai ser melhor utilizada do que a acetilcefuroxima. Broncopneumonias, nas infecções urinárias, são as mesmas indicações da cefuroxima. Infecções urinárias essas causadas por bacilos gram-negativos entéricos, as enterobactérias. Também nas infecções de pele e tecidos moles causadas por estreptococos e também por estafilococos. E quais são as doses utilizadas? Bem, para a cefuroxima, a dose utilizada ela é por via injetável. A dose pode ser IM ou IV, 50 a 100 mg por quilo por dia. Lembrando de não ultrapassar 6 gramas diário. Essas 6 gramas não vai ser administrada de uma única vez, mas ela vai ser fracionada de 8 em 8 horas aproximadamente. E se o paciente tiver insuficiência renal, tiver dificuldade de eliminação da cefuroxima, aí a recomendação é aumentar o intervalo para 12 em 12 horas, se for uma insuficiência moderada, ou se a insuficiência renal for grave, esse intervalo vai passar para 24 em 24 horas. E a dose da acetilcefuroxima, qual é? Para tratar infecções das vias aéreas superiores, infecções de pele, infecções das vias urinárias em adultos, a dose recomendada é uma dose menor, de 250 a 500 mg de 12 em 12 horas. Já para tratar pneumonia, que é uma infecção mais grave, e broncopneumonia também, a dose é de 500 mg, ou seja, a dose maior, de 12 em 12 horas também. E aqui nós temos a observação. A acetilcefuroxima administrada por via oral, a sua administração é recomendada que seja feita com alimento para a sua absorção ser melhor, inclusive com leite, porque isso vai favorecer a biodisponibilidade desse antibiótico. Bem, os próximos representantes das cefalosporinas de segunda geração é Cefaclor e Cefprozila. Quais são as principais características desses antibióticos? Bem, a primeira é o espectro, claro, né? Semelhante à acetilcefuroxima. Cefaclor e Cefprozila são cefalosporinas administradas por via oral, enquanto que a cefuroxima é administrada exclusivamente por via parenteral. A acetilcefuroxima, Cefaclor e Cefprozila são administradas por via oral. Então são semelhantes, os espectros é semelhante à acetilcefuroxima, atingem bactérias gram-positivas, incluindo aí os estafilococos resistentes à penicilina principalmente. Que outra característica a gente pode ver do Cefaclor e da Cefprozila é com relação à sua resistência
podem ser usadas em infecções por hemófilos influenza, produtor de beta-lactamase, que inativa ampicilina e amoxicilina. Vejam só, a gente viu no bloco de aulas, no módulo de aulas, sobre as cefalosporinas, que ampicilina e amoxicilina são penicilinas de amplo espectro. A gente está vendo agora que as cefalosporinas de segunda geração também são de amplo espectro. Só que elas são mais resistentes à penicilinase do que as penicilinas. Inclusive, mais resistentes do que se a amoxicilina, por exemplo, for utilizado com inibidor de beta-lactamase. Por essa razão, se o paciente tem uma infecção que é sensível à ação das cefalosporinas de primeira geração, é preferível utilizar uma cefalosporina a utilizar, por exemplo, uma amoxicilina ou ampicilina para que ela não seja inativada pela beta-lactamase. Terceira característica é com relação à sua potência. Nós temos aqui dois representantes, cefaclor e cefprozila. No que é que eles se diferenciam? Na potência. Cefprozila é de 2 a 4 vezes mais potentes contra bactérias gram-positivas do que o cefaclor. Então, a infecção, a gente viu que esses antibióticos são de amplo espectro, mas a infecção ela é causada por bactérias gram-positivas, é preferível utilizar a cefprozila no lugar do cefaclor, porque ela é mais potente contra bactérias gram-positivas do que o cefaclor. A quarta característica se diz respeito à absorção. Ambos são absorvidos por via oral, mas o cefaclor sofre interferência importante dos alimentos na absorção. Então, o paciente precisa utilizar ou vai utilizar com alimento, é preferível utilizar a cefprozila, que sofre menos interferência dos alimentos, do que o cefaclor, que sua disponibilidade é impactada, interage com os alimentos. E a quinta característica do cefaclor e também da cefprozila é a sua passagem para o leite e para o líquor. Não ultrapassam a barreira hematoencefálica, nem passam para o leite em quantidades mínimas. Veja só, enquanto que a cefuroxima e a acetilcefuroxima pode ou não ultrapassar a barreira hematoencefálica, a depender do grau de inflamação das meninges, cefaclor e cefprozila não ultrapassam de jeito nenhum a barreira hematoencefálica. Jamais devem ser utilizados para tratar infecções das meninges. E quais são as principais indicações do cefaclor, da cefprozila e quais são suas doses? É claro que, se eles têm um espectro semelhante à acetilcefuroxima, as indicações também vão ser muito semelhantes. Então, as infecções, a gente pode ver aí uma imagem aí de uma jovem com a mão no ouvido, ou seja, infecções das vias aéreas inferiores, é uma indicação importante para tratamento por essas cefalosporinas de segunda geração. Estão indicadas para tratamento de quê? Faringoamidalite, infecções respiratórias comunitárias, como otite média, sinusite aguda e crônica, bronquite aguda e agudizada, além de pneumonia. Todas elas causadas por pneumococos e também causadas por hemófilos. Hemófilos, principalmente, é causador de infecções em crianças. Também são usadas para tratamento de cistite por E. coli. Vejam que cefaclor e cefprozila, por atingirem concentrações menores na corrente sanguínea, também são utilizadas para tratamento de infecções urinárias consideradas menos graves causadas por E. coli, cistite causada por E. coli. E são utilizados para infecções dermatológicas causadas por estreptococcus e por estafilococcus especificamente. Vejam que o tratamento, quando a gente fala de cefalosporinas de segunda geração, a gente está falando de cefalosporinas que já são de amplo espectro. Mas infecções mais graves são tratadas quase que exclusivamente por cefuroxima, porque ela é administrada por via parenteral. As cefalosporinas de segunda geração, administradas por via oral, como a acetilcefuroxima, como essas duas, cefaclor e cefprozila, são utilizadas para tratar principalmente infecções mais leves, mesmo que elas tenham também um amplo espectro de ação. Agora vamos ver as principais doses recomendadas para o uso desses antibióticos na prática clínica, começando com a dose do cefaclor. A dose do cefaclor, a gente viu que o cefaclor é menos potente que cefprozila. Significa que a dose precisará ser maior para tratar as mesmas infecções. Então, é recomendado uma dose que vai de 20 a 40 mg por quilo por dia, fracionada de 6 em 6 ou de 8 em 8 horas.
se a gente estiver falando de infecções respiratórias e cutâneas. E para infecções mais graves, essa dose pode ser inclusive dobrada, chegando aí a 80 mg por quilo por dia. Já cefprozila, a dose ela vai ser menor, a gente vai ter uma administração de 30 mg por quilo por dia, fracionada de 12 em 12 horas, mas adultos, em geral, recebem uma dose aí de 500 mg a cada 12 horas, é suficiente para a grande maioria das infecções. Então, finalizamos aqui a aula de número 18. A aula de número 18, nós falamos sobre as cefalosporinas de segunda geração. A aula de número 19 é a próxima. Vamos falar sobre as cefalosporinas de terceira geração na prática clínica. E se você ficou até aqui, muito obrigado. Se você tem alguma dúvida, você pode entrar em contato diretamente comigo ou pode colocar aqui embaixo nos comentários da plataforma. Eu vou ler todos os comentários e responder a sua dúvida. Muito obrigado e até a próxima aula.